Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à nossa aula. Que saudade de vocês, tá? Turma do sexto ano. Meus amores, hoje a gente vai continuar aquela aula que a gente iniciou, tá? Na semana passada. Você lembra bem? Se você não assistiu, volte, tá? Assista a aula anterior e aí só em seguida volte para cá, tá bom? Porque a gente está falando sobre uma coisa muito massa chamada mitologia, né? Necessariamente o mito, o que é esse mito? E aí eu iniciei na aula passada falando sobre isso para vocês, que eram narrativas, que eram histórias, que ensinam valores, que têm um pensamento daquela época, tá? Que não são simplesmente historinhas que se contam sem sentido nenhum. Tem sempre aí um objetivo e sempre um sentido. Então assista a aula anterior se você não assistiu. Se quiser dar uma revisada, volta lá de novo, tá? E depois vem e continua esta aqui, tá? Caderno 1, módulo 3, página 36, turma do sexto ano. Por isso que tá aqui, ó, parte 2, porque a gente está dando uma continuidade ao módulo 3, tá bom? Entenda o seguinte, eu comecei a falar sobre mito e eu disse na aula anterior que o mito nada mais é do que uma narrativa, ou seja, uma história que tem como objetivo ensinar, mas também reflete o pensamento da época. A gente observa, por exemplo, a presença de deuses ou de seres sobrenaturais. Entenda que o mito tem a sua própria lógica, digamos assim. E aí eu trouxe para vocês que ele está amparado, ou seja, o mito ele se sustenta numa cultura oral, numa cultura de ensinar-se apenas pelo falar, tá? Pela contagem de histórias, pela personificação dessas histórias, mas apenas através de palavras e não de escritas, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, oral, tá? Ou seja, histórias narradas, tá? Com o objetivo de quê? De ensinar valores, de ensinar, pessoal, comportamentos, tá ok? Na nossa sociedade, tudo que nós tendemos a ouvir, por exemplo, na escola, na igreja, no grupo de amigos ali, está tentando nos ensinar, nos conduzir a ter determinados comportamentos, tá? E não necessariamente só fora de casa não, tá? Dentro de casa, por exemplo, os nossos pais nos ensinam a como se comportar à mesa, a como nós devemos nos comportar em público, como a gente deve se vestir, enfim, dão a nós aí a direção de comportamento. Então, o mito, pessoal, seria nada mais que uma forma de ensinar, por exemplo, os comportamentos que se deve ter diante dessa sociedade. Ou então ensinar simplesmente valores, tá ok? Valores. O que é valores? Ser ético, não ser desobediente, tá? Não ser ganancioso. Quer aqui um exemplo bom? Tem um mito aí no livro de vocês, que é o mito aí do arquiteto Dédalo, né? Aquele que constrói ali o labirinto onde tem um minotauro. E lá eles se perdem lá dentro e precisam escapar do labirinto, né? Dédalo e seu filho. Só que ele, antes de escapar, ele constrói um par de asas de cera, tá? Tanto para ele como para seu filho. E ele diz: filho, não chegue muito próximo ao sol, tá? Fique aí no lado intermediário, nem muito baixo, nem muito alto, para que não seja derretida aí a cera. Só que o filho, vendo aquela grandiosidade de voar, né? De estar lá em cima, de observar o mundo de uma forma diferente, ele voa cada vez mais alto, chegando próximo ao sol, as asas derretem e ele cai. O que o mito de imediato pode nos ensinar? Esse mito pode nos ensinar que a desobediência do filho aqui de Dédalo não foi, né? Foi algo que o filho não evitou e que por isso levou-o à queda. E a queda pode ser simbólica. Quantas vezes, por exemplo, os nossos pais
né? Quando a gente é criança, a gente é curioso. Então, quantas vezes os nossos pais nos disseram ou nos dizem: filho, não faz isso, filha, estuda mais, filha, presta atenção, você fez atividade tal, olha, se você não fizer, você pode se prejudicar na disciplina. Quantas vezes nós seguimos uma série de orientações, tá, que querem conduzir os nossos comportamentos, a gente pega e ignora isso tudo e se torna o quê? Desobediente. E aí acaba vivendo, né, acontecendo coisas como aconteceu com o filho de Dédalo, né, caindo, né, e o cair aqui pode ser se frustrar, por exemplo, com a nota no final do bimestre, tá bom? Outro exemplo que a gente pode tirar, outro ensinamento, é que a ganância, ela leva à cegueira, né? A ganância de estar no alto, de estar próximo do sol, né? E aí você dê significados a isso. O que você acha? O que é a ganância hoje, por exemplo? Ganância é querer sempre mais. Então, o cara não estava satisfeito de voar ali, e nem tão alto, nem tão baixo, ele queria estar lá em cima, e o que levou à queda. Então, outro ensinamento que a gente pode tirar desse mito aqui, que inclusive está no seu livro, tá? Seguido de uma sequência de atividades que você deve responder ao final dessa aula, tá bom? Então, início do módulo 3, falei na aula anterior, e você pode dar continuidade agora também nas atividades a partir da página 36, tá ok? Pessoal, para finalizar, a mitologia, ela não é filosofia, tá? Já falei isso para vocês na aula anterior. Mitologia é uma parte dentro da filosofia que a gente estuda para exemplificar como é que era a sociedade da Grécia Antiga, como é que as pessoas pensavam, ou seja, elas utilizavam-se de narrativas que a gente chama, tá, de cosmogonias, tá? Cosmogonias. Isso aqui é anterior à filosofia, tá bom? Isso aqui veio antes da filosofia como a gente conhece, dessa ciência, desse pensamento que nos é proposto diante da vida, diante de vários temas. Essa reflexão, né, lógica, racional, a gente chama de filosofia. Essas histórias, essas narrativas que são contadas numa Grécia Antiga, a gente chama de cosmogonias, tá bom? Tia, então quer dizer que antes da filosofia nascer, com essa ideia de razão, de pensar e não de simplesmente aceitar narrativas, nós temos então a cosmogonia. E aí, a partir da filosofia, a gente tem o quê? A partir da filosofia, a gente tem outra coisa, tá, pessoal? A gente tem uma coisa chamada olha aí, semelhança aqui, cosmologia. O logia lembra a logos, que significa razão, tá bom? Então você pode aí ver que antes eram as cosmogonias, ou seja, narrativas mitológicas, histórias, tá bom? Após isso, essa ruptura, nós temos aí o surgimento da filosofia. A gente chama de cosmologia, essa nova forma de aprender, essa nova forma de ensinar, essa nova forma de pensar, tá bom? Refletir diante da vida, questionar e tentar dar um porquê para as coisas. A gente, por exemplo, pode citar aqui o surgimento da filosofia com os pré-socráticos, mas isso é conteúdo para uma próxima aula. Nos acompanhe sempre através da Agenda Edu e, por favor, faça as atividades, tá? Até mais, guerreiros!